a técnica secreta de aprendizagem da CIA. Aprenda 10 vezes mais rápido. E se eu te dissesse que existe uma maneira simples e comprovada de reprogramar seu cérebro sem que você tenha que comprar cursos caros ou usar técnicas ilícitas, ou mesmo aquelas malucas tipo banho gelado no inverno? Apenas você, sua mente e uma simples mudança que pode transformar tudo. Talvez você conheça alguém assim. O alarme toca, 6 da manhã. Ele aperta o botão de soneca. Só mais 10 minutos. Mas esses 10 minutos se tornam 1 hora. Depois 2. De repente, ele acorda assustado e se lembra do compromisso marcado com um amigo. No entanto, percebe que se atrasou de novo. Amanhã começa e ele pensa: será que vai ser mais um dia desperdiçado? No entanto, o problema não era só com o amigo que ele deixou esperando, ou mesmo o fato de estar sempre atrasado. O problema era outro. No dia anterior, lembrou que passou o dia inteiro assistindo aula, lendo conteúdos e tentando estudar, mas no fim do dia, nada ficou na cabeça. Triste, sentia que estava sempre um passo atrás, sempre tentando, mas nunca conseguindo. Sem saber o que fazer, mandou uma mensagem para o amigo, claro, para se desculpar pelo atraso e desabafar. Pois é, qualquer semelhança é mera coincidência. Mas a resposta do amigo veio rápida. Cara, você já ouviu falar do método de aprendizagem da CIA? Vi num documentário que eles treinam agentes para aprender 10 vezes mais rápido. Eles usam uma técnica chamada o ponto sem retorno. É um método que eles usam como uma forma de aprendizado forçado e imersivo, onde a pessoa se vê obrigada a continuar sem a possibilidade de voltar atrás. Isso pode criar um estado mental de adaptação e acelera a absorção do conhecimento. Aquilo ficou na cabeça. Será que existe mesmo uma forma de acelerar o aprendizado? Ele passou horas pesquisando e encontrou algo que parecia inacreditável. Um conjunto de 5 técnicas usadas pelos agentes da CIA para transformar pessoas comuns em máquinas de conhecimento. Então, foi só quando decidiu que iria aplicar o método do ponto sem retorno que começou a aprender e a aplicar essas 5 técnicas secretas dos agentes da CIA. E tudo mudou. E hoje, você vai descobrir cada uma dessas técnicas, mas aviso, esse conhecimento não é para qualquer um. Se você está pronto para sair da repetição infinita e finalmente assumir o controle do seu aprendizado, então vamos começar. Técnica 1, o ponto sem retorno. Essa é a técnica mais importante de todas. Sem ela, nenhuma das outras terá resultado. A maioria das pessoas acredita que para aprender bem é preciso ficar confortável, relaxado e sem pressão. Mas a CIA faz exatamente o contrário. Os agentes são colocados em situações reais ou simuladas onde precisam se virar para sobreviver e aprender rapidamente. Isso gera um alto nível de estresse controlado, obrigando o cérebro a se adaptar e fixar o aprendizado mais rápido. A ideia aqui é eliminar o plano B. Exemplo, se alguém quer aprender uma língua, pode viajar para um país onde só fala aquele idioma, sem a opção de usar a língua nativa. Esse é um truque usado pelos agentes para se adaptarem rapidamente em países estrangeiros. É só um exemplo. E por que funciona? 1. Por causa do engajamento total. Quando não há volta, o cérebro entende que ou você aprende ou aprende. 2. Maior retenção. O aprendizado sob pressão, claro, quando bem dosado, pode ajudar a solidificar o conhecimento com mais rapidez. 3. Resistência psicológica. Ensina a lidar com desconforto, o que melhora a adaptação a novas situações. Agora que você decidiu que iria começar e que não tem mais volta, vamos à segunda técnica. Aprendizado inverso. Parece loucura, mas e se eu te dissesse que a CIA ensina os agentes a aprender do fim para o começo? Esse método funciona porque o cérebro tem mais facilidade em conectar informações quando já sabe onde precisa chegar. É como montar um quebra-cabeça. Quando você vê a imagem pronta na caixa, fica muito mais fácil de encaixar as peças. Como funciona? Em vez de começar estudando do começo, você começa pelo final. Pegue um assunto que precisa aprender e tente responder uma pergunta complexa sobre ele antes de ver qualquer explicação. Isso força seu cérebro a ativar a curiosidade e buscar padrões para entender a resposta. Exemplo prático. Se você precisa aprender um idioma, primeiro tente entender uma frase complexa no idioma novo, sem traduzi-la palavra por palavra.
Seu cérebro vai buscar referências e preencher lacunas automaticamente, criando um aprendizado muito mais eficiente. A CIA usa isso para treinar agentes a absorver informações críticas em tempo recorde. Técnica 3. Fragmentação inteligente. Você já tentou estudar algo por horas e, no final, sentiu que não reteve quase nada? Isso acontece porque o cérebro tem um limite de processamento e não consegue absorver grandes blocos de informação de uma vez. A solução é fragmentação inteligente. Esse método, utilizado pela CIA, divide o aprendizado em pequenos blocos altamente eficientes. Em vez de tentar aprender tudo de uma vez, os agentes recebem fragmentos estratégicos de informações que são absorvidos e consolidados rapidamente. Como funciona? Imagine que seu cérebro é como um computador. Se você abrir muitos programas ao mesmo tempo, ele simplesmente trava. Mas se abrir um por vez, o processamento é mais rápido e, claro, mais eficiente. Um exemplo prático. Se você está estudando para uma prova ou aprendendo uma nova habilidade, divida o conteúdo em partes menores, de 10 a 15 minutos no máximo. Faça pausas curtas entre os blocos para consolidar o aprendizado. Teste-se rapidamente antes de seguir para o próximo bloco. Essa técnica potencializa a retenção e evita a sobrecarga mental. Agora vamos para a técnica 4, que envolve uma das técnicas de memorização mais poderosas usada por agentes secretos. Técnica 4. A força da repetição espacial. Se você já tentou decorar algo e esqueceu no dia seguinte, não se preocupe, não é culpa sua. O cérebro não foi feito para memorizar informações jogadas de qualquer jeito, mas ele é ótimo em lembrar coisas que aparecem repetidamente ao longo do tempo. E aqui entra a repetição espacial, uma técnica usada para ensinar agentes a memorizarem grandes volumes de informação sem esforço. Como funciona? A ideia é simples, você revisita o conteúdo em intervalos estratégicos. Esses intervalos seguem o padrão natural do cérebro e garantem que a informação seja armazenada na memória de longo prazo. Isso também é chamado de repetição espaçada. Exemplo prático: se você aprendeu algo novo hoje, revise após 10 minutos, depois após as 24 horas, depois de uma semana e no final depois de um mês. Isso faz com que seu cérebro entenda que aquela informação é importante e precisa ser mantida. Essa técnica é tão eficiente que os espiões utilizam para memorizar códigos e informações secretas sem precisar anotar nada. Se até os agentes secretos precisam dessas técnicas para aprender rápido, por que você ainda está tentando estudar de forma errada? Se você já perdeu tempo tentando decorar coisas que esqueceu no dia seguinte, talvez seja a hora de mudar de estratégia. Agora que já vimos esses 4 hacks poderosos, vamos para o último. E o próximo envolve algo que talvez você nunca tenha pensado em usar para aprender mais rápido. Técnica 5. Aprendizado multissensorial. A maioria das pessoas tenta aprender usando apenas um sentido, geralmente a visão, lendo textos ou assistindo vídeos. Mas esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Os agentes da CIA utilizam um método chamado aprendizado multissensorial, que envolve o máximo de sentidos possíveis para fixar a informação no cérebro de forma acelerada. Como funciona? Seu cérebro processa informações de forma muito mais eficiente quando você ativa múltiplos sentidos ao mesmo tempo. Isso porque diferentes partes do cérebro trabalham juntas, criando conexões mais fortes e melhorando a retenção. Exemplo prático: se você quer aprender algo mais rápido, leia em voz alta. Isso envolve visão e audição ao mesmo tempo. Faça anotações à mão. O tato reforça a memória. Crie associações visuais. Transforme palavras em imagens. Agentes secretos treinam idiomas utilizando gestos e dramatizações. Isso faz o cérebro associar palavras a movimento, acelerando a aprendizagem. Outra coisa importante é ensinar o que aprendeu. Se você não consegue ensinar o que aprendeu de forma rápida e fácil, como se fosse para uma criança de 5 ou 10 anos, você ainda não aprendeu. Então, essa é uma das coisas mais importantes na hora do aprendizado. Agora que você conhece as 5 técnicas secretas de aprendizado da CIA, a questão é: o que você vai fazer com isso? A maioria das pessoas assiste a vídeos como esse, acha incrível e não aplica nada. Mas o que realmente vai transformar a sua vida é a decisão de colocar esses métodos em prática. Então, aqui está o desafio para você. Escolha pelo menos uma dessas técnicas e aplique hoje mesmo. E me conta nos comentários qual dessas técnicas você já usa ou qual vai testar primeiro.
Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos como esse. Obrigado.